Bom dia, com alegria, o sol tá raiando, eu adoro quando tem sol, um dia lindo. Bom dia, Charlie Brown, Snoopy, você, eu, um monte de coraçãozinhos e o Rei Salomão aqui com a gente. Bom dia, Simone linda, querida. Bom dia, tá um dia lindo, né? Eu achei que ia esfriar. Daisy, bom dia, querida. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café juntas? Bom dia. Bom dia, João. Vamos lá? Delícia. Não tá tão quente, tá bom. Então, hoje estamos no dia 161. Estamos avançando. Faltam só 100 dias para terminar. Olha só. Estamos quase lá. Quase lá. Passamos 2/3 já, a gente já leu. Capítulo 8, verso 10. Então, vou ler aqui para vocês. Diz assim: assim vi também os ímpios serem sepultados. Ímpios são os malvados. Assim vi também os ímpios serem sepultados e entrarem no seu descanso. Mas os que faziam o bem foram esquecidos na cidade onde tinham praticado o bem. Também isso é vaidade. Amor. Pausa. Ele está falando assim, quando o mal é enterrado com honra, a consciência se confunde, né? Ele está falando que nem toda homenagem é sinal de verdade, nem... Então, o Salomão hoje vai falar de algo que deixa a gente desconfortável, porque pessoas que fizeram mal, mas são enterradas com honra, aplaudidas, lembradas como se tivessem vivido bem, né? Então, ele vai falar sobre aparência, nós vamos falar hoje, né? Aparência, hipocrisia. Bom dia, Adri! Confusão moral, né? E o sofrimento que nasce quando a verdade é encoberta por rituais e discursos bonitos. A gente vê isso muito acontecendo 3.000 anos depois, a mesma está acontecendo. Grandes ditadores, pessoas cruéis sendo homenageadas, torturadores. Nós acabamos de ver um filme agora esse final de semana é um filme iraniano, se passa no Irã e está bem atual, porque é o que está acontecendo no Irã provavelmente agora, né? Pessoas que foram torturadas, dão de cara por circunstâncias do filme. O filme chama-se Um Pequeno Acidente. Quem tiver interesse vale a pena ver. Com o torturador. Só que o torturador, nesse momento, ele é um homem casado, tem uma filha, a mulher dele está grávida, ele é todo gentil, ele é uma pessoa suave. Mas é um sádico, cruel, que machucou, que feriu. E essas pessoas encontram esse sádico, cruel. E aí, faz o quê? Vai ver o filme. Muito, muito interessante. Tem muita gente que assistiu o filme comigo, amigos meus, que não gostaram. Eu achei ele muito perspicaz, muito. É lento, é iraniano, não é filme tchac, tchac, tchac de Hollywood, né? Então, é uma verdade encoberta, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente teve torturadores que mais tarde foram homenageados, foram alçados ao governo, e eram pessoas cruéis. E se você é uma dessas pessoas, como no filme, que foi torturada por essa pessoa, como é que fica você dentro de você? Ele está sendo homenageado com honras e é uma pessoa horrível. Então é isso que Salomão vai falar.
essa confusão que a gente sente diante. Agora está acontecendo, eu falei do Irã, tem um ayatollah lá que prega, você tem que rezar 5 vezes por dia, todo puro, tudo isso, tudo aquilo, mas está tirando na própria população. Já matou quase 20 mil pessoas. Matou, atirou. A guarda dele. Não dá para entender. Mas essa live de hoje eu acho que é um convite à lucidez, né? Então, eu vou ler de novo para quem entrou depois. João, Dri. Eu vou ler de novo. Assim vi também os ímpios serem sepultados e entrarem no seu descanso. Mas os que faziam bem foram esquecidos na cidade onde tinham praticado o bem. Ui! Eu nunca consigo espirrar uma vez só. E aí ele termina, também isso é vaidade. Então, no verso anterior, que nós lemos ontem, ele estava falando sobre o poder, um poder que prejudica diretamente as pessoas. Nesse verso de hoje, 10, ele observa algo que é sutil, mas igualmente perigoso, né? Quando o mal não é nomeado por mal. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, pegaram alguns, não todos, porque alguns conseguiram fugir, líderes nazistas que foram julgados. Quer dizer, o mal foi nomeado. Teve o julgamento de Nuremberg, onde eles foram julgados e condenados, obviamente. Então, sabe assim, a justiça se fez de alguma forma, não no nível do mal que eles praticaram, mas pagaram com a vida por aquilo, né? Mas quando essa injustiça tem uma capa de normalidade, alguns conseguiram fugir. E eu não lembro exatamente se foi Mengele, que era um médico cruel, assassino, fazia experiências injetando coisas nas pessoas para ver o que acontecia, assim, coisas assim, um sádico, só posso dizer isso, um sádico. Ele foi para a Argentina, ou para o interior do Brasil, acho, não, para a Argentina foi o Eichmann, foi capturado. Ele foi para o interior do Brasil, não sei que cidadezinha do Brasil, e era um velhinho simpático, todo mundo da cidade gostava dele, ninguém sabia quem ele era. Pois é. O que machuca é quando você sabe que aquela pessoa é e a sociedade está aplaudindo o mal. Está acontecendo hoje. Muitas vezes acontece o mal e a sociedade acha legal. Olha que legal, matou não sei quantos. Ah, quero que morram mesmo. Né? Então esse verso não está falando só das pessoas. Ele fala de culturas, da cultura inteira da gente, né? Vou repetir de novo para quem entrou agora. Assim vi também os ímpios serem sepultados e entrarem no seu descanso. Mas os que faziam bem foram esquecidos na cidade onde tinham praticado bem. Também isso é vaidade. Salomão não está julgando, né? Ele está espantado. Eu diria que ele está... Como assim? Como pode isso acontecer há 3.000 anos e hoje? Stalin foi enterrado com honras. O cara assassinou milhões de russos. Assim, se eu parar para olhar na história, isso é uma constante. É uma constante, infelizmente. E agora com a internet, então, muito mais fácil disso se aparecer, né? Então, sistemicamente, esse verso fala de valores e fala de uma desordem. Isso é uma desordem. É simbólica, mas é uma desordem, né? É uma desordem porque quem prejudicou é homenageado. Né? Fidel Castro, homenageado. Fidel Che Guevara, homenageado. Ah, o guerreiro, sabe?
Ah, eu vou explicar. O Paulo está falando que não compreendo. Isso também é vaidade. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou explicar. Deixa eu seguir aqui minha linha de raciocínio. Eu vou chegar nisso, tá? Eu tô indo frase linha por linha, né? Então, as pessoas que fazem o bem, nós aqui no Brasil, temos tantas pessoas que fizeram o bem e que são absolutamente esquecidas. Assim, rapidamente esquecidas, né? E quando a gente vê isso acontecendo, o nosso sistema interno fica confuso. Porque, como assim? Né? E a consciência coletiva também perde a referência do que é o que traz vida e o que traz morte. O bem e o mal, o Hellinger definia que o bem é aquilo que traz mais vida e o mal é aquilo que te leva mais cedo para a morte, para o encerramento. Né? Então, nós estamos num momento onde o bem deixa de ser um modelo e o mal não é nomeado. É normal, está tudo certo. Né? O que isso gera? Gera cinismo, gera desalento, a gente perde o sentido das coisas e a gente desconfia profundamente das leis, da justiça e da própria vida. Né? É isso que Salomão chama de vaidade. Vou explicar para você, Paulo. Não no sentido do ego, vaidade que a gente conhece como ego, mas no sentido do vazio moral, porque a palavra em hebraico é revel. Revel é névoa, é ilusão. Ele está falando, isso é uma ilusão. É porque a tradução tradutor e traidore. Então, a palavra em hebraico eu diria névoa, né? Uma coisa vazia, moralmente vazia. Então, isso tem aparecido constantemente no consultório e na nossa vida também, né? Onde a pessoa convive com alguém, por exemplo, alguém cujo marido é super violento em casa, com a esposa, com os filhos, e fora ele posa de grande, né, provedor. E a pessoa fica confusa, porque essa pessoa que está na sociedade mostrando uma coisa, em casa é outra completamente diferente, né? Porque ela está vivendo uma violência dentro de casa. E se ela for falar para a sociedade o que ela está vivendo, a sociedade não vai invalidar o que ela diz, né? Então, vai invalidar a experiência dessa pessoa. Então, quando o agressor é reconhecido publicamente, isso é constante agora, gente. Acorda, olha em volta. Vários torturadores, agressores estão aí sendo reconhecidos como pessoas de bem, né? As vítimas começam a duvidar de si mesmo. Será que realmente eu estou errada? Será que isso é o certo? Isso é o correto? Né? Então, o nosso trabalho clínico é devolver essa verdade, é falar da verdade, da experiência, mesmo quando o entorno está negando. Ontem eu falei da pessoa que se sente um homem barbado, põe brinco, se maquia, põe o vestido e exige que você trate como se ele fosse uma mulher. Você está vendo que é um homem e tem que fingir que é uma mulher, porque a sociedade diz que isso tem que ser aceito. Eu não me incomodo, não é que eu sou misógina, não me incomodo que ele ponha um brinco, se maquie, se vista de mulher. Tudo bem, não me atrapalha em nada. O que me atrapalha é que se ele exige que eu o trate como se fosse uma mulher. Aí ele me confunde totalmente, eu fico totalmente tonta, não é, tô vendo que não é. E aí eu tenho que negar o que eu tô vendo. Isso faz a gente sofrer. Então, quando a gente está trabalhando com alguém que está vivendo isso, ou na sociedade, a gente tem que se segurar naquilo que é real pra gente. Mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que ninguém concorde, eu tô vendo. E eu me mantenho naquilo que eu tô vendo. Né?
Porque aí algo se reorganiza dentro da gente, né? É a nossa dignidade, né? Se mantém ali. Então, Hellinger foi muito claro sobre isso. Quando o mal não é reconhecido, ele continua atuando no sistema. Ele não para, porque ele não é reconhecido, ele continua. Então, a reconciliação verdadeira não vem da homenagem falsa, mas do reconhecimento do que foi, como foi o julgamento de Nuremberg. Honrar uma pessoa que feriu sem mostrar o dano que ela causou, para mim é uma forma de violência tardia. É muito violento, né? Vou ler para quem chegou depois. Viviane, bom dia. Rosana, bom dia. Quem mais chegou depois que eu não falei bom dia? Damian, bom dia. Psique Mente Aberta, não sei seu nome, mas seja muito bem-vinda. João, ok. Então, vou ler de novo. Vi também os ímpios serem sepultados com honra, enquanto os que faziam bem eram esquecidos. Também isso é vaidade, né? Ele está olhando aqui para um fenômeno profundamente humano, quando a aparência de virtude substitui a verdade da vida vivida. A aparência fala mais alto. Então, a filosofia, quando ela é honesta, ela olha exatamente para esse ponto, né? Então, vamos aos filósofos. Eu pedi para buscar quando a sociedade confunde honra com verdade. E aí, Friedrich Nietzsche, de novo, né? Eu usei o livro dele, A Genealogia da Moral. Nietzsche, para quem não sabe, escreveu um livro muito famoso, Assim Falou Zaratustra. Dessa grossura. Não consegui ler, mas eu sei que é famoso, tem pessoas que leram. Mas eu vou falar hoje do livro Genealogia da Moral. Então, ele fala, depois de observar uma sociedade que elogia virtudes, uma cultura que elogia virtudes, isso e aquilo, mas não pratica, né? Então, ele fica muito inquieto com isso. A sociedade que aprende a recompensar um discurso. Não, ele falou bonito, então ele é uma pessoa ótima. Então, recompensa o discurso e não as vidas, né? Recompensa as imagens, é o que nós vivemos agora, não a coerência. As posições sociais, não a responsabilidade ética. Então, no livro dele, A Genealogia da Moral, então ele investiga como os conceitos de bem, de mal, justo e honrado não estão nascendo de uma experiência. Eles são rótulos sociais. Nossa, bateu no sol aqui, bravo. Eles são rótulos sociais. E é isso que o Salomão está falando no verso 10. Os ímpios são enterrados com honra porque ocupam lugares de poder, não porque viveram com integridade. Então, o que Nietzsche está dizendo é que isso acontece quando a moral se torna decorativa, então, né? Quando é uma performance performática, num palanque, numa peça de teatro, num palco, né? E está desvinculada da verdade interna. Então, o problema não está aqui em homenagear alguém. O problema está quando essa homenagem mente, não é real, não é verdadeira. E eu achei que tem a conexão direta com Salomão, quando ele diz, isso é vaidade. De novo, Paulo, isso é para você, amor. Revel, névoa, é uma aparência sem substância. A pessoa está mostrando uma aparência, mas não tem conteúdo, não tem substância. É isso que
Nietzsche está nos mostrando aqui, no livro dele, e que eu achei que tinha tudo a ver com o Salomão. Outra que também tem tudo a ver com o Salomão é a Simone Weil, francesa. Eu vou ler a obra que eu procurei, é A Gravidade e a Graça. Tem outra obra dela, O Enraizamento, mas essa ainda não cheguei lá. Então, a Simone Weil é quase o oposto do que diz Nietzsche, né, no tom. Mas no diagnóstico ela é muito, muito próxima. Então, ela escreve a partir da experiência de vida dela, é uma coerência, ela é super coerente. Ela trabalha em fábrica, ela vai trabalhar em fábrica, ela foge, né? Então, ela trabalha em fábrica, ela vive na pobreza, né? Ela se recusa a ter privilégios. Para ela, o mal mais perigoso não é o mal visível, é o mal que é legitimado. É quando a gente olha para o mal e fala, tá tudo bem. Vira normal. Ela chama isso de aflição, malher. Chama de malher. Quando alguém sofre não apenas a dor, mas a negação da própria verdade. Quando uma pessoa que feriu é honrada publicamente e a vítima é esquecida, atualmente nós vivemos, não. O ladrão tem que ser protegido e a vítima, a família da vítima, não importa. Não é isso que a gente vive hoje? Tem uma violência dupla aí, né? Primeira, o que aconteceu? Perdeu-se alguém foi vítima, né? As vítimas. E a segunda é a sociedade que está de acordo que seja assim. Então, a Simone Weil diz que isso destrói algo essencial. Destrói a confiança na justiça. Né? Não quero falar de política, mas tá com muita vontade, mas não. Aqui não é o lugar. Então, Salomão vê isso com clareza. Quando o bem é esquecido e o mal é celebrado. De novo, estamos vivendo isso atualmente. Então, quando o bem esquecido e o mal é celebrado, a alma humana entra em confusão. Né? Por isso que eu trouxe Salomão, Nietzsche e Simone Weil, estão apontando para o mesmo ponto. Cada um deles com um caminho diferente, mas o ponto é o mesmo. Quando a honra se separa da verdade, quando o reconhecimento não reflete a vida vivida, quando o mal é maquiado e passa a ser uma virtude, né? Algo na consciência coletiva se quebra. Né? Não é só injustiça, é uma desorientação moral. Né? E é isso que Salomão chama de vaidade. Não porque seja fútil, mas porque é vazio no sentido real. Né? Para quem entrou depois, vou ler de novo. Vi também os ímpios serem sepultados com honra, enquanto os que faziam bem eram esquecidos. Também isso é vaidade. Acabei de explicar o que era vaidade. Então, Salomão está falando de algo profundamente desconcertante, né? Quando a memória social trai a verdade da experiência. Fui buscar na literatura também. Quando a história aplaude quem feriu. Constante na história. E a gente acha que é normal, a gente acha que é bom. Ah, não, nem fala o que ele fez ou deixou de fazer. Matou milhões de pessoas. Ah, não tem importância. Estuprador, cruel, sanguinário, sádico. Não tem importância. Terrível, terrível, né? Trouxe Albert Camus, nasceu na Argélia, e trouxe o livro dele, A Queda. Não é um romance de ação muito interessante, né? É um monólogo, é uma confissão. E é isso que torna o livro tão perturbador. Conta a história de um personagem que é um homem muito admirado.
admirado. Ele é um advogado brilhante, elegante, respeitado, moralmente irrepreensível aos olhos da sociedade. É um homem maravilhoso. Ele defende causas nobres, ele é elogiado, ele é celebrado, né? Tudo maravilhoso. Uma noite ele está andando em Paris, voltando para casa, e uma mulher cai de uma ponte. Ele ouve. E aí ela grita: socorro, socorro, me ajude, não sei nadar. Ele olha e não faz nada. Não porque ele é cruel explicitamente. Ele não faz nada, talvez por medo, talvez por comodismo, né? Ou para preservar a própria imagem. Imagina eu de terno, gravata, todo bonitinho, vou entrar na água para salvar a mulher. A mulher morre, mas ninguém sabe. Ninguém o acusa. Ninguém cobra dele porque que ele não ajudou, né? A vida dele continua intacta. Ele continua sendo um homem de bem, né? E aí entra o Salomão nesse livro, achei. A sociedade não pune o mal que não aparece. Ninguém sabe, não tem punição, né? Então, Albert Camus está nos mostrando que como alguém pode viver rodeado de honra, mas dentro dele carrega um ato que machuca a própria alma, né? Então, ele sofre, claro, tanto que o livro é uma confissão desse sofrimento. Então, ele não tem uma punição externa, porque ninguém sabe o que aconteceu, né? Mas tem um descompasso interno. Aquele homem íntegro cometeu um ato, eu vou falar, não tão íntegro, né? E aí aí ele vai ser juiz. Aí ele começa, para não se julgar, ele começa a julgar os outros, né? Ele julga para não ser julgado. De novo, conexão direta com Salomão. É o ímpio sendo sepultado com honra, porque ninguém quis ver o que ele fez de mal, né? E isso gera vaidade. Uma vida que parece correta por fora, mas é vazia de verdade por dentro. Ele carrega um peso. Ninguém sabe, mas ele sabe, né? Colinho de chá. Outro na literatura maravilhoso, José Saramago, vocês já sabem, nasceu em Portugal. Ele escreveu ensaios sobre a cegueira, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Tem um outro livro dele que fala Ensaios sobre a Lucidez. Eu achei maravilhoso. Então, eu achei maravilhoso, vocês vão adorar. Nesse livro, ele imagina algo muito simples e explosivo. Tem uma eleição na cidade e a maioria da população vota em branco. Todo mundo vota em branco, né? Não por alienação, mas por lucidez. E aí o que acontece? O sistema entra em pânico. Governantes, juízes, imprensa, polícia, todo mundo passa a acusar o povo de irresponsabilidade. Vocês são uns irresponsáveis, né? Por quê? Porque o voto em branco desnuda a farsa da honra institucional, né? Eu achei maravilhoso. Então, os homens respeitáveis, os defensores da ordem, eles se revelam super autoritários, manipuladores, violentos, quando eles são questionados. Lembra alguém? Lembra alguma coisa? Enquanto isso, as pessoas simples, pessoas anônimas, que só se recusaram a participar da mentira, são perseguidas, são caladas e são esquecidas. Saramago mostra isso de uma forma brutal. A sociedade prefere manter a aparência da justiça do que encarar a verdade. Quem sustenta o bem real, silencioso, não recebe honra, recebe suspeita. Eu achei que tinha uma conexão direta com Salomão, que aqueles que fazem o bem são esquecidos,
na cidade, porque o bem que eles fizeram não serve ao espetáculo, né? Agora, a gente fala, por exemplo, eu vi alguns comentários no jornal que a questão do Irã já tem 2 semanas que está acontecendo. Não é que começou essa semana, ou mais de 2 semanas, que toda noite tem multidões nas ruas pedindo a queda do regime e ninguém fala nada, porque não corresponde, não bate com a narrativa que o jornal quer contar. Então ele fica quieto, ele não vai contar que o povo se rebelou contra um regime autoritário. Então ele fica quieto, né? O bem verdadeiro não está servindo ao espetáculo, à narrativa. Então, Camus, Saramago mostram cada um do seu jeitinho, né? Que o mal mais perigoso é aquele que a gente não percebe, né? E que a honra pública nem sempre corresponde à verdade da vida vivida. E que o bem silencioso raramente é celebrado. Salomão não está escandalizado, ele está constatando. É isso que acontece. E aí, quando ele constata, ele está nos convidando para uma pergunta bem cômoda. Em que tipo de cidade externa ou interna estamos vivendo? E para completar, eu trouxe um filme maravilhoso com a Kate Winslet. Maravilhoso esse filme. É antiguinho, não sei, deixa eu ver, 2008. Chama-se O Leitor, The Reader em inglês, né? O filme se passa na Alemanha, logo após a guerra, né? É um país se recuperando da guerra, tentando seguir adiante, sem olhar para trás. Não, já aconteceu, queremos seguir, vida que segue. Então, conta a história de um adolescente que conhece uma moça, uma mulher mais velha, reservada, aparentemente uma pessoa comum. Claro que a Kate Winslet é maravilhosa de linda. Então, eles vivem um relacionamento secreto. E eles têm um ritual muito íntimo. Antes, quando eles se encontram, a primeira coisa que o rapaz faz, ele lê livros para ela em voz alta. Ele lê romances para ela e ela adora. Tem muita ternura aí nessa leitura, tem muito afeto, tem muita humanidade, né? E um dia, eles marcam o encontro e a Hannah não aparece. Chama-se Hannah a personagem. Ela desaparece, não aparece. Nunca mais ele encontra com ela. Anos depois, ele já é um estudante de direito, e ele entra, por acaso, num tribunal para assistir o julgamento de crimes nazistas. Então, entre as pessoas que estão sendo julgadas, no banco dos réus, está Hannah, a mulher que ele lia para ela. E ela está sendo julgada porque ela foi guarda num campo de concentração. E de repente tudo se desloca, né? Aquela mulher silenciosa, discreta, quase apagada, estava carregando um passado de participação ativa num sistema de puro horror. Então, durante o julgamento, algo se revela. Devagarzinho, mas se revela. Ela assume uma culpa maior do que realmente ela praticou para esconder um segredo. Ela era analfabeta. Ela não sabia ler, né? Então, o tribunal condena, a sociedade julga, mas o que mais pesa não é apenas, né, a sentença. É o modo como essa culpa é administrada, como
a responsabilidade ela é diluída. Como muitos que participaram do esquema, do sistema, seguem suas vidas em silêncio, honrados, respeitados, intocados, né? Mas ela não, ela vai para a prisão, enquanto os outros seguem livres. Então, aqui eu achei que o verso de Salomão se manifestou com muita força. Vi os ímpios serem sepultados com honra. O filme não cria vilões fáceis. Esse é o malvado, não. Ele cria uma ambiguidade moral. E é aí que isso incomoda. O ponto mais delicado do filme, quando a gente se pergunta, afinal de contas, quem foi o culpado? E eu acho que não é isso. Eu acho que a pergunta mais difícil é como é que uma sociedade pode escolher quem carrega a culpa e quem vai ser poupado. Como é que pode ter essa capacidade, né? A sociedade escolher, não, você é culpada, os outros são liberados, são poupados. Então, ela, a personagem Hannah, ela é condenada. Os outros que são mais articulados, são mais respeitáveis na sociedade, eles seguem protegidos pelo silêncio coletivo. O bem silencioso. Tem muitas pessoas na Alemanha que resistiram. Tem muitas pessoas que ajudaram a esconder-se, correram riscos enormes para poder salvar pessoas, né? Pessoas que não compactuaram com o nazismo. Essas pessoas não receberam palco, não receberam honrarias, foram esquecidas. Algumas não, algumas receberam, mas teve muita gente que ajudou, muita gente. Muitos alemães esconderam e pagaram preço alto por isso, por esconder os judeus. Mas ninguém fala deles, né? A gente fala do mal e não fala do bem. Porque quando o mal não é ruidoso demais, ele é administrado, ele é arquivado e até ritualizado, né? Enterrado. Tem uma conexão profunda com Salomão, porque Salomão não fala de um castigo imediato, ele fala da memória. Ele observa que quem feriu pode receber honra e quem agiu com retidão pode ser esquecido. Isso cria um mundo vazio, confuso, vazio de sentido. No sentido da vaidade é vazio de sentido, névoa, nebuloso, não tem clareza, né? Então, nesse filme O Eleitor, maravilhoso, ele mostra exatamente isso, que a justiça humana é imperfeita, que a memória coletiva seleciona o que vai lembrar e que a verdade raramente aparece inteira. E é isso que o Salomão conclui aqui. Isso é vaidade, névoa, ilusão, algo que não sustenta a alma. Muito bem. Achei o filme muito bom. Vários filmes bons, né? Vamos às nossas perguntas do dia, para a gente ampliar a nossa consciência, o nosso tempo inteiro. Não precisa me responder, é só para pensar. Onde eu já vi a verdade ser encoberta por homenagens, discursos bonitos ou silêncios convenientes? Alguém já viu isso? Que experiências minhas que eu estava vendo ali e que foram desmentidas pelo olhar social, mas dentro de mim elas pedem reconhecimento, pedem que eu valorize aquilo que eu vi e não aquilo que a sociedade diz que eu vi.
É interessante agora, o Maduro, né, um ditador sanguinário também, levou o povo à pobreza absoluta. 1/3 ou 2/3 da população da Venezuela fugiu da Venezuela. Então ele é capturado. O que diz a mídia? Não, porque a Venezuela... Gente, pergunta para os venezuelanos, pergunta para ele, não o que você interpreta que deveria ser feito aquilo outro. Olha para todos eles comemorando que se livraram de um ditador. Então, a sociedade finge, não, porque afinal de contas, não, porque isso aqui. Pergunta para a sociedade. Né? Então, o que a gente pode honrar hoje? Pergunta para mim hoje, para você que está aqui comigo, o que eu posso honrar sem que ninguém veja, sem que eu receba nenhum aplauso, só pelo prazer de eu ter honrado. Eu me propus. Você também? Então, deixa eu dar bom dia para quem chegou depois. Entrou muita gente aqui. Ivone, bom dia. Chetioli, bom dia. Rita, eu tô sem óculos. Fernanda linda, Fernanda Paiva. Rosana, bom dia. Viviane Barnabé, minha linda querida amiga do coração. Que bom que você está aqui comigo. Então, e o resto eu já tinha falado bom dia para todo mundo. Então, para quem entrou no meio, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir a hora que você quiser. E também você pode fazer parte da comunidade do Rei Salomão, onde todos os dias eu transcrevo essa live. Então, se você não tem tempo de ver a live no tempo real, hoje nós estamos a 40 minutos, hoje eu exagerei. Você pode ler o texto. E tenho certeza que não leva mais do que 2 minutos para você ler o texto. Então, você pode receber esse ensinamento do Rei Salomão todos os dias. E vamos equilibrar o dar e o receber, vamos compartilhar. Clica no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas também poderem assistir. Entra no grupo, se você não tá, me avisa. Tem aqui na minha bio, tá escrito Rei Salomão, é só clicar que você já entra e recebe a transcrição da live de hoje. Ou se você não consegue, tá entrando agora no finalzinho, antes da meditação. Lange Villanova. Nós vamos já para a meditação. Compartilha, sabe? Compartilha isso que o Salomão está nos dando, tão precioso, né? Tão precioso que ele nos dá. Vamos compartilhar. Eu acho importante essa mensagem chegar no coração de mais pessoas. E é por isso que eu estou fazendo isso diariamente. E vocês, como estão recebendo junto comigo, vamos compartilhar, tá bom? Equilibrar o dar e o receber. Então vamos para a nossa meditação final, vamos encerrando, tá longo hoje. Então, vamos soltar. Liliane. Chegou na meditação, Liliane. Vamos lá, vamos meditar juntas, é rapidinho, mais 2 minutos a gente encerra. Então, vamos fechar os olhos. Vamos desligar o barulho de fora. Vai respirando devagar. Entre em contato com a sua respiração. Entra num espaço onde não é preciso provar absolutamente nada. Imagina assim, uma cidadezinha linda, é de tarde, final do dia, as ruas vão ficando vazias, as vozes diminuem, as fachadas das casas estão ali, bonitas, sólidas, respeitáveis. Agora, tenta visualizar o que não aparece na fachada da casa. Histórias que não foram contadas, gestos de bondade que ninguém viu, dores que não foram nomeadas. Respira.
Sente no corpo. Talvez venha um aperto no peito. Talvez um silêncio mais fundo. Respira de novo. Há coisas que o mundo não reconhece, mas a alma sabe. Põe as duas mãos no coração. E se você puder dizer em voz alta, é muito bom. Se não, diz em silêncio do seu coração. Diz assim: a minha experiência é verdadeira, mesmo que não tenha sido reconhecida. A minha experiência é verdadeira, mesmo que não tenha sido reconhecida. Eu posso honrar o bem que eu vivi, mesmo que já tenha sido esquecido. Posso honrar o bem que eu vivi, mesmo que já tenha sido esquecido. Minha terceira frase é: eu não preciso da aprovação do mundo para permanecer fiel à minha verdade. Não preciso da aprovação do mundo para permanecer fiel à minha verdade. Deixa essas frases descerem pelo seu corpo. É como se elas estivessem regando uma raiz profunda. Agora você imagina um pequeno gesto de honestidade hoje, no seu dia. Alguma coisa simples. Talvez algo que os outros não vão ver que você fez, mas que é real. Sente essa força tranquila que nasce quando a verdade é honrada desde dentro, por dentro. Honra a sua verdade. Faz um gesto, né? Simples, mas honesto. Respira mais uma vez, sem pressa, sem espetáculo. Quando estiver pronto, abre os olhos. Então hoje Salomão está dizendo que nem toda honra revela a verdade, mas que toda verdade, quando ela é reconhecida por dentro, ela devolve dignidade à vida. Quem entrou agora, Mariana, bom dia. Terminou a meditação nesse momento, né? Você pode assistir, tá a live gravada logo em seguida. Né? Então, hoje Salomão nos lembrou que o mundo pode até aplaudir aquilo que fere, esquecer aquilo que sustenta, mas que hoje a gente se proponha, eu me proponho, e talvez vocês também, um gesto pequeno, mas que seja verdadeiro. Um gesto que não vai precisar de plateia, não vai botar no Instagram, olha o que eu fiz de maravilhoso. Né? Uma coisa boa que você faça com alguém, alguma coisa. É a minha proposta, para mim e para você. Então, seguimos amanhã com o próximo verso, no mesmo ritmo, com a mesma lucidez, com mais alma, cada dia. Bom dia, Marley, bom dia. Entrou, terminamos nesse momento, mas está gravado. Você pode assistir, em 2, 3 minutos vai estar no ar, tá bom? Então, normalmente eu desligo rápido e não vejo os últimos comentários. Um beijo carinhoso para todo mundo. Desculpe a demora, hoje me empolguei, mas obrigado a quem ficou comigo até o final. Nos vemos amanhã às 7h59.